super importante, né? A gente se abrir para entender aquilo que aconteceu no nosso passado e que influencia no nosso presente também, seja através de uma constelação familiar, que é uma terapia que vem ganhando mais força recentemente, mas a psicologia, que já é um estudo científico de tantos anos, ou através da psiquiatria, quando se faz necessário. Não importa qual é o caminho, mas é importante a gente entender que existe jeito, existe trauma que pode ser superado, que pode ser ressignificado. E nesse mês de setembro, existe uma campanha que ganha força em todo o Brasil e traz uma temática que muitas vezes, no jornalismo existe uma lógica para não ser falada. A gente não noticia suicídio porque tem um livro, né, que foi escrito esse livro nos Estados Unidos, e esse livro, o que é que aconteceu? A pessoa que escreve o livro, no final, ela se suicida e depois começou uma onda de suicídio a acontecer. Então foi feito um estudo científico que mostrava que as pessoas faziam suicídio por imitação. Criou-se, inclusive, essa expressão. Então, no jornalismo, a gente aprende de cátedra que não pode falar fulano se suicidou tal dia, tal hora, no apartamento, ninguém comenta isso. Mas o tema suicídio, ele precisa ser falado, ser discutido, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Aqui no Brasil, o índice de suicídio tem crescido entre os jovens de 15 a 29 anos. Mas como perceber? Como ajudar quem pensa em se suicidar? É assunto aqui, hoje, no nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Quem conversa com a gente sobre essa temática é o médico psiquiatra Roberto Mendes. Bom dia, doutor Roberto. Seja bem-vindo ao Mulher Demais. Mais uma vez, é um grande prazer estar com você aqui, Fernanda. A gente tem Outubro Rosa, a gente tem Novembro Azul e, mais recentemente, de uns anos para cá, o Setembro Amarelo. Que o amarelo aqui no Brasil, se a gente fizer uma analogia com os sinais de trânsito, com o semáforo, vermelho é pare, o amarelo é um alerta. E a gente traz essa temática e essa cor justamente para iluminar, para trazer um alerta sobre uma temática que no jornalismo ela é vetada para noticiar o fato, mas não a temática. Mas nas nossas rodas de conversa, muitas vezes a gente evita o tema, né, doutor Roberto? É verdade. A psiquiatria, o suicídio, os transtornos mentais, eles costumam ser carregados de estigmas, de preconceitos, de tal forma, como você bem falou, desde nosso ensinamento, nossa formação, a gente tem que ter muito zelo sobre como lidar, como falar, como de alguma maneira a gente conseguir conversar com as pessoas de uma maneira empática, tentando se colocar no lugar do outro e tentando abrir um espaço, abrir um espaço para que essa pessoa possa sentir à vontade para conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que está sentindo. É importante ela entender que não está sozinha, não é? Isso. Então, como a gente tem trazido tudo isso à tona? A gente tem falado sobre tantas hashtags, sobre tantas coisas dentro dessa questão do Setembro Amarelo, e uma delas fala: é preciso conversar sobre. Não, e é tão interessante como a palavra suicídio afronta. Lembra quando o câncer, a doença, né? As pessoas não diziam a palavra câncer, diziam a doença, porque era como se fosse uma coisa, né? Ou CA, abreviava para não... A mesma coisa acontece com o suicídio. As pessoas não querem dizer a palavra. Não vamos falar o mês de prevenção ao suicídio, vamos dizer o mês de iluminar a vida. Não, gente, é suicídio, a palavra é essa. A gente tem que dar nome às coisas. Uma coisa é alarmar, outra coisa é a gente passar orientações, colocar que as coisas existem de uma maneira organizada, de uma maneira bem estudada, de uma maneira planejada, de forma que o público leigo, as pessoas em casa, as pessoas na rua, as pessoas no trabalho, consigam de uma maneira estar conversando entre si e, lógico, perceber que elas têm portas abertas, acesso a conversar com pessoas com mais formação, com menos formação, mas que de alguma maneira elas se sintam à vontade para falar sobre isso. E que muitas vezes é um gatilho que acontece, é uma situação que chama a atenção, uma pessoa que não teve histórico nenhum de suicídio na família, ou que não é, doutor Roberto? A Carol, por exemplo, a nossa telespectadora, e comentou com a gente no WhatsApp que ela perdeu o namorado, doutor Roberto, faz 5 meses. E desde então ela disse que não sente vontade mais de fazer nada, fica sempre sozinha, não quer mais conversar com as pessoas, nem com a família, chora muito e não quer preocupar ninguém com a dor, nem com a tristeza dela. E ela disse que já pensou várias vezes em suicídio, ou seja, a ideação suicida muitas vezes pode estar ligado a um fato traumático. Exatamente. A gente tem que perceber que a gente tem nossas capacidades de resiliência. Cada um de nós é muito diferente, é muito particular, é individual. Talvez alguém hoje esteja com mais condição, capacidade de dar conta de estresses, de situações traumáticas, de situações que de alguma maneira abalam
todas as nossas diretrizes, nossos princípios. Então, os transtornos mentais estão, de alguma maneira, muito intrincados com o suicídio, a depressão principalmente, com certeza. Mas é importante a gente chamar a atenção que, de repente, o impulso, essas situações muito traumáticas podem trazer ideias que, de repente, a gente nunca pensou em tê-las. E elas podem vir arrombando todas as portas e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Exatamente. Tem muito mito, tem muita verdade sobre o tema e a gente já começa a falar sobre eles. Me dá aqui a primeira afirmação para a gente entender se é mito ou se é verdade. O suicídio está vinculado a algum transtorno mental? Em certa grande maneira, há uma grande verdade nessa situação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, provavelmente os transtornos mentais são o principal fator de risco para suicídio. O que é que a gente vê de maneira numérica para chamar a atenção de quem está assistindo? Provavelmente 9 entre cada 10 pessoas que tentam suicídio no mundo ou têm um transtorno mental diagnosticado ou teriam algum sintoma, mas não procuraram ajuda ou não tiveram acesso a essa ajuda. Então não tem o diagnóstico, mas tem os sinais e sintomas. Exatamente. Teria, né? Então a depressão, o alcoolismo... Os transtornos de humor em geral. Isso. A esquizofrenia e os transtornos de personalidade são os principais transtornos mentais que estão relacionados. Mas se a gente pudesse chamar a atenção para duas coisas muito importantes, a depressão e o alcoolismo. Uma telespectadora faz uma pergunta muito interessante e também vai ser abordada aqui no nosso programa. Como posso fazer para ajudar alguém que está com esse pensamento, né, de se suicidar? É a Dorinha. Dorinha, uma coisa importante. Você está aqui transmitindo a sua sensibilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser sensível. A gente chama tanta atenção do profissional de saúde, do psiquiatra, do psicólogo. Sim. A gente é tão treinado a isso, a estar de olho nos pequenos sinais verbais, os corporais, as linguagens que às vezes a gente traz sem precisar abrir a boca. Mas a gente tem que ensinar para a população que você não precisa ser um profissional de saúde mental para se sentir acessível e para abrir um canal para essa pessoa de quem você tanto gosta falar sobre, porque você pode ser uma chance única de você aí sim encontrar essa ajuda. Então, como é que você pode fazer? Escute de maneira empática, se coloque no lugar do outro e ajude ela a procurar ajuda o mais rápido que ela puder. Sem julgamentos. Sem julgamentos, sem mitos, sem preconceitos. E é uma palavra que está tão intrincada nesse nosso trabalho, né, Fernanda? O estigma. Então, a gente não pode ter estigma de falar sobre o adoecer na nossa mente, sobre depressão e sobre suicídio. Exatamente. A Dorinha trouxe uma temática importante sobre como ajudar e a gente não pode esquecer do CVV. Né? O Centro de Valorização da Vida faz um trabalho belíssimo há tantos anos. Número 188. Tem sempre alguém disposto a ajudar, a ouvir justamente isso. Sem julgamentos, sem você precisar até se identificar. Então, aquele momento de escuta que faz uma diferença enorme na vida da outra pessoa. Então, o número 188, 24 horas a todo momento. Então, se você não sabe, Fernando, eu não sei como ajudar. Primeiro, não deixa a pessoa sozinha, né? Exatamente. Que é importante a gente ter essa noção. Um outro fator muito importante de preocupação para a gente que cuida da situação é, assim como estar sozinho ou não ter laços sociais é um importante fator de risco, é fator protetor ter de quem cuidar e ter quem cuide da gente. Então, se tem uma coisa que é importante, é laço, é família. Se não só a família parental, nossos amigos, as pessoas de quem a gente ama, ter alguém ao lado é um importante fator de proteção, porque essa pessoa vai, de repente, nos escutar, vai ser uma fonte importante de a gente cuidar das nossas angústias e vai ter uma mente aberta e provavelmente mais tranquila para poder dar direcionamento para qual lugar a gente procurar primeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância de observar o que se diz. As palavras, as frases, as máximas que as pessoas, muitas vezes em depressão, elas dizem e a gente acha que é bobagem. E alguns mitos, quem quer se matar não conta, quem né? É falar sobre isso. As escolas, elas têm um papel fundamental na prevenção ao suicídio e a gente conversou sobre isso também. A Secretaria de Educação Municipal, por meio da Divisão de Apoio ao Estudante, tem desenvolvido um trabalho muito importante na identificação, no acompanhamento e no atendimento dos casos, das situações de ideação suicida e tentativas suicidas detectadas no âmbito da nossa comunidade escolar. Como é que acontece? A rede é orientada a encaminhar os casos, né,
O caso é acolhido pela divisão de apoio ao estudante, que imediatamente oferece apoio aos pais ou responsáveis, né? E em seguida, né, na sequência, apoio psicológico, apoio da equipe multiprofissional, apoio específico dependendo do caso, e os encaminhamentos são feitos para as unidades de apoio que temos, as clínicas, escolas, centros como o CVV, o NIPS, né, para um apoio mais efetivo. Muito bacana, né? Se toda escola tivesse esse olhar, é muito interessante. A gente fala de CAPES, porque também é uma porta de entrada. A gente fala de PSF, que também é uma porta de entrada para buscar ajuda. A gente relembrou o CVV, 24 horas, número 188, ligação de celular. Eles têm até o site, onde você pode acessar, tem chat online. E a gente precisa prestar atenção rapidinho, doutor Roberto, sobre as palavras, que às vezes as pessoas com ideação suicida, elas falam. E as pessoas, que bobagem, quem vai se matar não conta. É um mito muito grande que as pessoas continuam reproduzindo e não é verdade, gente. Conta sim, e as palavras, essas máximas, elas são importantes. Quais os seus ressaltaria? É importante a gente falar sobre isso, porque é muito comum a gente escutar, assim como a questão de se esconder sobre suicídio, de que, de repente, se a pessoa está falando sobre aquilo, que ela não vai se matar. Exatamente. De forma alguma. É importante que a gente esteja preparado para entender, por mais que se de alguma maneira ela não expressa isso de uma maneira tão drástica, se ela não passou por situações tão graves, aparentemente, se ela não está gritando, a gente não grita só com gritos, a gente não grita só com a boca, com a palavra. Às vezes uma lágrima, às vezes um recolhimento, um isolamento, às vezes as pequenas faltas na escola, no trabalho, às vezes a pessoa não está falando tanto sobre o que estava fazendo, a pessoa não fazer o que fazia antes, são pequenos sinais de que tem alguma coisa errada. Mas dizer assim, eu não tenho mais vontade de viver, eu queria dormir, não acordar nunca mais, são falas e expressões que merecem olhar esse dado. Com toda certeza, e essa pessoa tem que ser escutada novamente por quem está ao lado, antes de finalmente chegar a um profissional que a gente possa recomendar. Menos julgamento, mais empatia, não é? E mais acolhimento. As pessoas precisam se acolher mais. Então, Roberta, é sempre uma alegria trazer você aqui. Muito obrigada, viu? A gente que agradece esse espaço maravilhoso e muito obrigado por nos deixar falar sobre como prevenir os transtornos mentais, sobre como prevenir o suicídio. E é isso, precisamos falar sobre. Precisamos falar sobre.